A ideia de um juízo final atravessa séculos, culturas e religiões com uma força impressionante. Ela aparece nas pinturas sombrias de Michelangelo na Capela Sistina, nos sermões da Idade Média, nos filmes de Hollywood e ainda hoje nas conversas de pessoas comuns que sentem que algo grande está por vir. Mas quase ninguém para perguntar se esse evento é literal, simbólico ou talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Será que o julgamento final é um tribunal cósmico marcado no calendário do universo ou ele já está acontecendo agora? Você vai descobrir que céu e inferno talvez sejam estados de consciência que já experimentamos em vida, que a justiça divina pode ter muito mais a ver com restauração do que com punição, que as palavras de Jesus sobre o fim dos tempos carregam camadas de significado que a leitura literal simplesmente não alcança. A resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga Deus, a morte, a consciência e principalmente a sua própria vida. Imagine que alguém te diga que você será julgado um dia, não por um juiz humano com toga e martelo, mas por uma força que conhece cada pensamento que você já teve, cada segredo que você guardou e cada momento em que você escolheu olhar para o lado. Essa é, em essência, a ideia do juízo final como ela aparece na tradição cristã. Esse julgamento é um evento real, marcado para acontecer num ponto específico da história, ou é uma poderosa metáfora usada para comunicar uma verdade espiritual que vai muito além de datas e cenários dramáticos? Desde os primeiros séculos do cristianismo, teólogos, filósofos e místicos debatem exatamente isso, e a resposta não é tão simples quanto parece. O que está em jogo não é apenas uma questão de interpretação bíblica, mas de como cada pessoa entende a relação entre Deus, o tempo e a consciência humana. O apóstolo Paulo, em suas cartas, fala de um dia do Senhor, com uma urgência que parecia muito próximo para acontecer com os primeiros cristãos, tanto que muitos deles acreditavam que o fim chegaria ainda em vida. Isso já nos dá uma pista importante. O juízo final, desde o início, carregou uma função provocadora, de despertar, de tirar as pessoas da acomodação. Teólogos como Orígenes, no século III, já propunham que muitas imagens apocalípticas deveriam ser lidas de forma alegórica, como representações de realidades espirituais, e não como previsões literais de eventos futuros. Por outro lado, correntes como o dispensacionalismo, que ganhou força nos séculos XIX e XX, defendem um roteiro detalhado e literal: tribunais, livros abertos, separação dos justos e dos ímpios. O interessante é que ambas as visões partem dos mesmos textos. O que muda é a maneira que interpretamos cada um deles. E talvez a pergunta mais honesta não seja qual interpretação está certa, mas sim o que cada uma delas revela sobre quem nós somos e o que buscamos. Fogo caindo do céu, tronos flutuando nas nuvens, livros gigantes sendo abertos diante de multidões tremendo de joelhos. Essas imagens parecem saídas de um filme de terror, mas elas têm milhares de anos e aparecem em textos que moldaram civilizações inteiras. O livro de Apocalipse, atribuído ao apóstolo João e escrito por volta do final do primeiro século, é provavelmente o maior repositório dessas imagens dramáticas na Bíblia cristã. Mas há um detalhe que muita gente desconhece. Esse tipo de escrita tinha um nome e um estilo bem definido na antiguidade. Chamava-se literatura apocalíptica, e era um gênero literário com regras próprias, assim como hoje temos romances, poesias e reportagens. Escritores judeus e cristãos dos primeiros séculos usavam esse estilo repleto de símbolos, números e criaturas fantásticas, não para descrever o futuro como uma câmera filmaria, mas para comunicar mensagens espirituais profundas em linguagem codificada, muitas vezes para proteger suas comunidades de perseguições políticas. Ler o Apocalipse sem entender esse contexto é como assistir a um filme de animação e achar que os personagens são documentários sobre animais reais. O estudioso bíblico N.T. Wright, um dos teólogos mais respeitados do mundo contemporâneo, argumenta que as imagens do juízo final nos evangelhos e nas cartas de Paulo
precisam ser lidas dentro do seu contexto histórico e cultural judaico, e que, nesse contexto, elas frequentemente apontavam para eventos históricos concretos, como a destruição de Jerusalém no ano 70, e não necessariamente para um apocalipse cósmico futuro. Já o filósofo e teólogo Paul Tillich propunha que essas imagens funcionam como símbolos que participam do poder daquilo que representam, ou seja, o fogo do juízo não é apenas uma ameaça futura, mas uma realidade presente que queima tudo o que é falso dentro de nós. Pense assim, quando alguém passa por uma crise profunda, uma perda, uma traição, um colapso de identidade, frequentemente descreve essa experiência como tudo caindo, o chão sumindo, um fogo por dentro. Talvez as imagens apocalípticas sejam, antes de tudo, a linguagem mais honesta que existe para descrever o que acontece quando a verdade finalmente encontra a ilusão e vence. Poucas ideias moldaram tanto o comportamento humano ao longo da história quanto a promessa de um céu glorioso e a ameaça de um inferno eterno. Durante séculos, essas duas realidades funcionaram como a maior recompensa e o maior castigo que alguém poderia imaginar, e religiões inteiras foram construídas em torno desse par. Mas vale perguntar, de onde vieram exatamente essas imagens? A palavra hebraica, Sheol, usada no Antigo Testamento, não se refere a um lugar de tormentos, mas a uma espécie de reino dos mortos silencioso e sombrio, sem grandes distinções entre justos e pecadores. Já a palavra grega, Gehenna, que Jesus usava e que foi traduzida como inferno, era originalmente o nome de um vale fora de Jerusalém, o Vale de Inom, onde, em tempos antigos, ocorreram práticas consideradas abomináveis e que no tempo de Jesus funcionava como um depósito de lixo em chamas constantes. Usar Gehenna como metáfora era, portanto, uma imagem cultural muito concreta para os ouvintes da época, não necessariamente uma descrição literal de um lugar sobrenatural de punição eterna. O filósofo e teólogo cristão C.S. Lewis, em seu livro O Grande Abismo, propôs uma visão fascinante. O inferno não seria um lugar para onde Deus manda as pessoas contra a vontade delas, mas uma condição que as próprias pessoas escolhem ao se fechar progressivamente para o amor, para a verdade e para os outros. Na mesma linha, o teólogo ortodoxo grego David Bentley Hart argumenta, com base nos textos gregos originais do Novo Testamento, que a palavra aionios, traduzida como eterno, significa mais precisamente relativo a uma era, ou da era vindoura, o que abre espaço para interpretações bem diferentes da condenação sem fim. E se céu e inferno forem, antes de tudo, descrições da qualidade de nossa experiência interior, o céu como estado de plena conexão, amor e verdade, e o inferno como estado de isolamento, negação e autodestruição. Muitas tradições místicas, do sufismo islâmico à teologia apofática cristã, caminham exatamente nessa direção, sugerindo que o destino eterno começa a ser construído agora, numa escolha de cada dia. Existe um experimento mental antigo que filósofos adoram propor. Imagine que você pudesse fazer qualquer coisa mesmo, sem que ninguém jamais soubesse, sem câmeras, sem testemunhas, sem consequências visíveis. A pergunta é: você ainda se sentiria responsável? A maioria das pessoas, ao refletir honestamente, percebe que há algo dentro delas que continua registrando, avaliando e respondendo às próprias escolhas, mesmo no silêncio absoluto. Esse algo é o que chamamos de consciência, e ela aparece em praticamente todas as tradições espirituais e filosóficas da humanidade como uma espécie de juiz interior que não dorme, não se corrompe e não aceita suborno. No budismo, esse processo é chamado de karma, não como punição mágica vinda de fora, mas como a consequência natural e inevitável de cada ação e intenção. No estoicismo grego, Marco Aurélio escrevia em seus diários pessoais que o maior tribunal que um homem enfrenta é o da sua própria razão iluminada,
e no cristianismo místico, figuras como o mestre Eckhart, no século XIV, falavam de uma centelha da alma, um ponto de contato com o divino dentro de cada ser humano, que nunca perde a capacidade de discernir o bem do mal. O que torna essa ideia tão poderosa é que ela transforma o juízo final de um evento distante e externo em algo imediato e profundamente pessoal. O psicólogo Carl Jung, embora não fosse teólogo, desenvolveu o conceito de sombra, a parte de nós mesmos que escondemos, negamos e projetamos nos outros, e argumentava que o processo de individuação, de tornar-se inteiro, exige um confronto honesto com essa sombra. Em linguagem espiritual, isso soa muito parecido com um julgamento, o momento em que nada mais pode ser escondido, nem de Deus, nem dos outros, nem de si mesmo. O filósofo russo Nikolai Berdyaev escrevia que o inferno é, fundamentalmente, a experiência de estar fechado em si mesmo, incapaz de amor, e que essa condição pode começar muito antes da morte. Talvez o juízo final não seja tanto um tribunal marcado para o futuro, mas o instante inevitável em que a consciência se vê face a face com a totalidade do que escolheu ser. E essa possibilidade, convenhamos, é simultaneamente a coisa mais assustadora e a mais libertadora que existe. Vivemos obcecados com o tempo. Agenda, prazo, relógio, calendário. Nossa vida inteira é organizada em torno de uma linha imaginária que vai do passado para o futuro, passando pelo presente. Mas essa forma de experimentar o tempo, que parece tão natural e óbvia, é na verdade uma construção cultural relativamente recente. Os gregos antigos tinham duas palavras completamente diferentes para falar sobre tempo. Cronos, o tempo cronológico e mensurável dos relógios e calendários, e Kairos, o tempo qualitativo do momento certo, do instante carregado de significado, que não se mede em horas, mas em profundidade. Quando o Novo Testamento fala sobre o juízo final e o fim dos tempos, a palavra usada com muito mais frequência é justamente Kairos, o que já sugere que os autores bíblicos não estavam necessariamente pensando numa data marcada no calendário cósmico, mas num momento de ruptura qualitativa, de virada espiritual. O físico e teólogo John Polkinghorne, que foi tanto cientista quanto padre anglicano, argumentava que a eternidade não é simplesmente um tempo muito longo, mas uma dimensão completamente diferente de existência, onde as categorias de antes e depois simplesmente não se aplicam da mesma forma. Essa distinção muda tudo quando pensamos no juízo final. Se Deus existe fora do tempo cronológico, como defendem teólogos desde Agostinho de Hipona, no século V, até o contemporâneo William Lane Craig, então o julgamento não precisa esperar um momento futuro para acontecer. Ele pode ser simultâneo, eterno, presente em cada instante, sem estar preso a nenhum deles. O místico cristão Meister Eckhart dizia que o eterno agora é a única realidade verdadeira e que toda a eternidade está contida num único momento de consciência plena. Pense numa analogia simples. Quando você assiste a um filme pela segunda vez, você já sabe o final, mas os personagens dentro da história ainda vivem cada cena como se fosse a primeira vez. Talvez nossa relação com o juízo final seja parecida. Do ponto de vista humano, ele parece estar no futuro, mas do ponto de vista da eternidade, ele já é uma realidade completa. Isso não elimina a responsabilidade humana, pelo contrário, a intensifica, porque sugere que cada escolha feita agora já carrega em si o peso e o significado de uma decisão eterna. Quando pensamos em justiça, quase automaticamente pensamos em punição. Alguém errou, alguém paga. Esse é o modelo que aprendemos desde pequenos, nos tribunais humanos, nas escolas e até nas histórias que contamos para as crianças. Mas será que a justiça divina funciona da mesma forma que a justiça humana? Essa pergunta incomodou alguns dos maiores pensadores cristãos da história. Orígenes de Alexandria, um dos teólogos mais brilhantes do século III, desenvolveu uma doutrina chamada apocatástase, palavra grega que significa restauração de todas as coisas, defendendo que o propósito final de Deus
não é condenar eternamente, mas restaurar toda a criação à sua condição original de harmonia e plenitude. Essa visão foi considerada controversa e chegou a ser condenada por alguns concílios da Igreja, mas nunca desapareceu completamente. Ela ressurge em diferentes formas ao longo dos séculos, em pensadores como Gregório de Nyssa, no século IV, e mais recentemente no teólogo suíço Hans Urs von Balthasar, que escreveu um livro inteiro argumentando que temos razões sólidas para esperar que todos sejam salvos, sem afirmar isso como certeza absoluta. A diferença entre uma justiça punitiva e uma justiça restaurativa não é apenas teológica. Ela revela duas visões completamente diferentes do caráter de Deus. Na visão punitiva, Deus é primariamente um juiz que precisa satisfazer uma exigência de retribuição. O erro cometido exige uma penalidade equivalente, e quem não paga nesta vida, paga na eternidade. Na visão restaurativa, Deus é primariamente um pai, ou uma mãe, como algumas tradições preferem, cuja maior motivação é o amor e cuja justiça tem como objetivo final não a destruição do culpado, mas a cura do que foi quebrado. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Romanos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, e em outro trecho sugere que no fim, Deus será tudo em todos. Pense numa analogia médica. Um bom médico não pune a doença, ele a trata. Talvez a justiça divina funcione mais como cirurgia do que como sentença. Dolorosa às vezes, necessária sempre, mas orientada não para destruir, e sim para curar o que estava perdido. Se há uma fonte que os cristãos consideram absolutamente central para entender o juízo final, essa fonte é Jesus de Nazaré. E o interessante é que Jesus falava sobre julgamento com uma frequência e uma intensidade que surpreende até mesmo leitores casuais dos evangelhos. Mas há um detalhe fundamental que muitas vezes passa despercebido. Jesus era, antes de tudo, um mestre de parábolas. Ele raramente ensinava de forma direta e sistemática. Preferia histórias, imagens, provocações e perguntas que obrigavam o ouvinte a pensar por conta própria. O estudioso britânico Kenneth Bailey, que passou décadas estudando a cultura do Oriente Médio Antigo, mostrou que as parábolas de Jesus não eram ilustrações simples, mas narrativas cuidadosamente construídas com camadas de significado que só faziam sentido pleno dentro do contexto cultural judaico do primeiro século. Quando Jesus fala do pastor que separa ovelhas de cabritos, do joio entre o trigo, ou do filho pródigo que retorna ao pai, ele está usando imagens profundamente familiares para seus ouvintes, imagens que carregavam significados específicos e que perdemos em parte ao lê-las 2000 anos depois, numa cultura completamente diferente. Vou te apresentar um exemplo concreto e revelador. No capítulo 25 do Evangelho de Mateus, Jesus descreve um rei que separa as nações como um pastor separa ovelhas de cabritos, e o critério do julgamento não é a crença correta nem a prática religiosa adequada. É algo surpreendentemente simples e humano. Dar comida a quem tem fome, água a quem tem sede, acolher o estrangeiro, vestir o nu, visitar o preso. O teólogo norte-americano Shane Claiborne observa que essa passagem coloca o julgamento divino no campo das ações concretas e cotidianas, não no campo das doutrinas ou rituais. Lida literalmente, ela sugere que o juízo final já está acontecendo em cada encontro humano, cada vez que escolhemos ver ou ignorar o sofrimento do outro. Lida simbolicamente, ela revela algo ainda mais profundo, que o divino se esconde no humano e que reconhecê-lo ali é o próprio ato de julgamento e redenção. Talvez Jesus não estivesse descrevendo um evento futuro, tanto quanto estava apontando para uma realidade presente que a maioria das pessoas simplesmente não consegue enxergar. Durante séculos, a ideia do juízo final funcionou principalmente como um instrumento de medo, uma ameaça suspensa sobre a cabeça das pessoas para mantê-las obedientes, dentro das fronteiras morais e religiosas estabelecidas. E é inegável que esse mecanismo funcionou, pelo menos superficialmente.
Mas há uma diferença enorme entre uma pessoa que age bem porque teme ser punida e uma pessoa que age bem porque genuinamente se importa com os outros, consigo mesma e com algo maior do que ela. O filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard, no século XIX, chamava essa diferença de estágios da existência. No estágio mais baixo, a pessoa age por impulso ou prazer. Num estágio intermediário, age por dever e regras. Mas no estágio mais elevado, age por amor e fé genuínos, numa relação direta e pessoal com o divino que vai muito além do medo de consequências. A questão prática que o juízo final nos coloca, então, não é apenas o que acontecerá comigo depois da morte, mas algo muito mais urgente e transformador. Como estou vivendo agora, e essa forma de viver reflete quem eu realmente quero ser. O monge budista Thich Nhat Hanh, que dialogou profundamente com o cristianismo ao longo de sua vida, dizia que o reino de Deus não é um lugar para onde vamos depois de morrer, mas uma dimensão de presença e amor que pode ser acessada agora, neste momento, através da atenção plena e da compaixão ativa. Curiosamente, essa visão ecoa o que Jesus disse no Evangelho de Lucas: "O reino de Deus está dentro de vós." Uma frase que muitos leram como promessa futura, mas que no grego original está no tempo presente. A preparação espiritual nessa perspectiva não é uma lista de regras a cumprir, nem uma contagem regressiva ansiosa para um evento catastrófico. É um despertar progressivo para a realidade do amor, da verdade e da responsabilidade que já habitam dentro de cada ser humano. Pense assim: um músico que pratica todos os dias não está esperando ansiosamente o dia do concerto com medo de errar. Ele está se tornando a cada dia mais inteiramente ele mesmo. Talvez a vida espiritual funcione exatamente assim. Não uma corrida desesperada para escapar do julgamento, mas um processo contínuo e gentil de tornar-se aquilo que, no fundo, você sempre foi chamado a ser.